10 anos depois, o que sabemos agora sobre o desaparecimento do MH370? A busca pelo voo MH370 da Malásia Airlines tornou-se a operação mais cara da história da aviação, custando entre 135 e 160 milhões de dólares desde seu misterioso desaparecimento. Após múltiplas tentativas frustradas ao longo de mais de uma década, a avançada tecnologia de drones subaquáticos finalmente oferece uma nova esperança para localizar a aeronave que desapareceu sem deixar vestígios. Continue lendo, pois nos próximos minutos vamos detalhar exatamente o que esse drone subaquático encontrou, o que isso significa, e por algumas pessoas não queriam que essa descoberta viesse à tona. O desaparecimento que abalou o mundo. 8 de março de 2014. Essa data pode não lhe soar familiar à primeira vista, mas deveria. Foi o dia em que um voo noturno comum se transformou em um pesadelo global. O voo MH370 da Malaysia Airlines decolou de Kuala Lumpur pouco depois da meia-noite com destino a Pequim. Havia 239 pessoas a bordo. Pessoas com famílias, histórias, sonhos, planos. Era um voo típico, nada fora do comum, mas aquele voo nunca chegou ao seu destino. Desapareceu sem deixar H, sem aviso prévio, sem explicação. E sinceramente, quem é que perde um avião inteiro assim hoje em dia? Não é mesmo? Todos nós já vimos teorias mirabolantes e inúmeras manchetes sobre o voo MH370. Mas agora esqueça as suposições. Após 11 longos anos, um drone subaquático pode finalmente ter revelado a verdade. Mas onde o avião ficou escondido todo esse tempo? Porque nunca o encontramos antes, e o que torna esse drone tão especial. Prepare-se, porque a pista final que ele descobriu pode surpreender você. Agora vamos voltar à cronologia dos eventos, porque é aí que as coisas ficam realmente estranhas. O avião, um Boeing 77200 Air, estava voando tranquilamente a 35 mil pés às 10. Tudo parecia tranquilo, normal, até mesmo perfeito. SRE, SED, um sistema de dados de rotina chamado ARS, enviou sua última mensagem. Sem alertas, apenas um. Ei, está tudo bem. Mensagem desse tipo a caminho de Pequim. Então, às 1h19. O piloto, Capitão Zahari Ahmad Shah, fez sua última chamada de rádio. Boa noite, Malaysian 370. Consegue imaginar? Essa foi a última coisa que alguém ouviu daquele avião. 2 minutos depois. Bom, ao transponder que ajuda o radar a rastrear a aeronave, foi desligado deliberadamente. Deliberadamente. Essa é a parte que causa arrepios. Não foi uma falha, nem turbulência. Alguém desligou. Mas é aqui que a coisa fica ainda mais assustadora. O radar civil perdeu o sinal completamente. Mas e o radar militar? Eles continuaram monitorando. O avião não desapareceu no ar. Não. Ele fez uma misteriosa curva para o oeste, cruzando a Península Malaya, voando como se tivesse vontade própria. Às 2h22 da manhã. Foi detectado pela última vez a cerca de 200 milhas náuticas a noroeste da ilha Penang. E depois disso, silêncio total no rádio. No entanto, estranhamente, os sistemas de satélite continuaram captando pequenos sinais do avião por horas depois. Entre 3h41 e 8h19 da manhã, a unidade de dados de satélite da aeronave respondeu a sinais automatizados. O sinal final, o que eles chamam de registro sob demanda, foi registrado às 8h19. Isso provavelmente aconteceu pouco antes de o avião ficar sem combustível e bem cair no Oceano Índico. Acreditam eles. Mas acreditam é a palavra-chave aqui, porque ninguém viu o acidente acontecer. E você pensaria que com todos os nossos satélites radares sofisticados e conectividade global, eles o rastreariam em minutos. Não, nem perto disso. Os primeiros dias foram uma verdadeira bagunça. Todos estavam procurando no lugar errado no mar da China Meridional, porque era lá que achavam que o avião tinha desaparecido. Entretanto, a aeronave já havia se desviado da rota. A equipe de busca e resgate da Malásia só entrou em ação depois das 6h34 após o avião ter parado de emitir sinais. Às 7h24, a Malaysia Airlines
divulgou seu primeiro comunicado oficial, mas a essa altura o caos já havia começado. Assim que descobriram aquela estranha curva para o oeste, a busca se intensificou drasticamente de Mar de China Meridional. Os esforços se espalharam pelo Estreito de Malaca e pelo Mar de Andaman. Mas logo ficou claro que esta não era uma busca comum. Transformou-se em uma das maiores e mais caras operações de busca aérea da história. E os números são impressionantes. Estamos falando de 29 aviões, 6 helicópteros, 18 navios e ajuda de 26 países. Até satélites foram utilizados, 20 deles só da China. Em determinado momento, eles estavam vasculhando uma área de quase 7,7 milhões de quilômetros. É como tentar encontrar uma agulha em 10 montes de feno espalhados por um oceano infinito. Em 15 de março, o primeiro-ministro da Malásia, Najib Razak, compareceu perante o mundo e confirmou o que todos temiam, mas não conseguiam acreditar. O voo MH370 de fato retornou. O avião continuou voando por horas depois de desaparecer dos radares. Dados de satélite indicavam duas possíveis trajetórias, ou voou para noroeste em direção à Ásia Central, ou para sudoeste em direção ao sul do Oceano Índico. E neste caso específico, esse pedaço da aeronave levou cerca de 1 ano e meio para atravessar o Oceano Índico flutuando. Felizmente, quanto mais se investigava, mais as evidências apontavam para o sul do Oceano Índico, um lugar tão remoto e inóspito que chegar lá já era uma missão por si só. Agora imagine as famílias durante todo esse período. Entes queridos se reuniram em centros designados, aguardando desesperadamente por notícias. Qualquer notícia, alguns choravam copiosamente. Alguns estavam com raiva. Todos estavam com o coração partido. A Malaysia Airlines se mobilizou para oferecer apoio enviando funcionários experientes e cuidadores e até oferecendo ajuda financeira. Mas você sabe como são o luto e a confusão. Nada parece suficiente. Para piorar a situação nos bastidores, a colaboração internacional apresentou algumas falhas. Os países relutavam em compartilhar dados militares, provavelmente por questões de segurança nacional. As informações de satélite atrasavam e algumas nações estavam abertamente preocupadas com a possibilidade de a China demonstrar seu poderio militar durante todo o processo. Então, embora parecesse que o mundo estava se unindo, nem tudo correu às mil maravilhas. Chegou então o dia 24 de março, uma data que partiu milhares de corações. Após analisar os sinais de comunicação via satélite, basicamente os sinais fantasmas que o avião enviou aos satélites, as autoridades malaias fizeram um anúncio devastador. O voo MH370. Drew terminou no sul do Oceano Índico sem sobreviventes, sem destroços, encontrados apenas um desfecho devastador. E o pior, algumas famílias sequer receberam um telefonema. Eles receberam mensagens de texto. Você consegue imaginar perder alguém e ser informado por mensagem de texto que essa pessoa se foi para sempre? Foi devastador. E, no entanto, a história não terminou aí, porque o que se seguiu foram anos de buscas, especulações, teorias e muita angústia. As pessoas começaram a fazer perguntas. Perguntas importantes. O avião foi sequestrado. Foi uma falha mecânica com uma reviravolta bizarra do destino. Teorias se espalharam como fogo em palha seca, desde as plausíveis até as absolutamente absurdas. E honestamente, quem poderia culpá-las? Quando você perde um avião sem deixar rastros na era do Google Maps e do rastreamento em tempo real, seu cérebro precisa preencher as lacunas de alguma forma. Certo? Então aqui estamos nós. Anos depois, e os destroços quase nada. Alguns pedaços foram encontrados em praias distantes, como a Ilha da Reunião em Madagascar, mas o avião inteiro nunca foi recuperado. É como se o oceano o tivesse engolido por completo e trancado as respostas. E as famílias ainda estão esperando, ainda na esperança de um desfecho.
Porque como seguir em frente depois de algo que terminou sem um desfecho? Honestman, o mistério do MH370 parece um daqueles quebra-cabeças da vida real que não resolvem nada e que ficam martelando na nossa cabeça. Não se trata apenas de um avião desaparecido. Trata-se das vidas que desapareceram com ele, das perguntas que ficaram para trás e... É estranho perceber que às vezes, mesmo em nosso mundo ultraconectado, as coisas ainda podem simplesmente desaparecer. E você não pode deixar de se perguntar o que realmente aconteceu naquela noite no céu. Por 11 anos, o voo MH370 foi o maior mistério da aviação. Até agora, um drone subaquático revelou algo que mudaria tudo. Mas o que exatamente ele encontrou? Por que o oceano está revelando seus segredos de repente? E isso poderia finalmente trazer paz às famílias que esperaram tanto tempo. Assista até o final, porque nos últimos momentos, tudo se encaixa. A evolução da busca. Logo após o desaparecimento do avião MH370, todos entraram em ação, ou melhor, tentaram. Mas já havia um grande problema. O Centro de Coordenação de Resgate Aeronáutico de Kuala Lumpur só foi ativado por volta das 5h30 da manhã, mais de 4 horas após o último contato com a aeronave. 4 horas. Mrs. Pensa em quanta coisa pode acontecer em 4 horas. É tempo suficiente para sobrevoar vários países. O tempo já estava correndo e eles estavam atrasados antes mesmo de começarem. Inicialmente, as equipes de busca estavam procurando no lugar completamente errado, o Mar da China Meridional e o Golfo da Tailândia. Era lá que eles achavam que o avião havia caído. Fazia sentido na época, com base nas primeiras suposições, mas descobriu-se que não era bem ali. Mesmo assim, eles não perderam tempo. Em 9 de março, apenas um dia depois, a situação havia se intensificado rapidamente. Cerca de 40 aeronaves e mais de 20 navios da Malásia, China, Austrália e Estados Unidos vasculhavam os mares. Todos queriam respostas, mas então veio a reviravolta. O radar militar captou um sinal sugerindo que o avião havia feito uma curva acentuada para o oeste, desviando-se de sua rota original. Assim, a busca teve que mudar completamente. O foco foi transferido para o Estreito de Malaca, no lado oposto da Malásia. E tem mais, em 12 de março, autoridades malaias anunciaram que seu radar militar havia rastreado o que acreditavam ser o voo MH370 no mar de Andaman, a cerca de 320 quilômetros a noroeste da ilha de Panianga. Foi então que a Índia entrou em cena, sendo solicitada a ajudar nas buscas naquela região. Imagine fazer parte daquela equipe de busca perseguindo um rastro fantasma em mar aberto, seguindo sinais e pistas que poderiam não levar a nada ou a tudo. E então, outro ponto de virada importante. Em 17 de março, a Austrália concordou em liderar as buscas no sul do Oceano Índico. Isso era crucial. A Autoridade Australiana de Segurança Marítima assumiu o comando e começou a vasculhar uma área incrivelmente vasta de 600 mil quilômetros, coisa que entre a Austrália e as Ilhas Kerguelen. Já ouviu falar das Ilhas Kerguelen? Não. Exatamente. A região era tão remota que o então primeiro-ministro australiano Tony Abbott descreveu a área como o mais próximo possível do nada. Imaginem o quão assustador isso pode ser. Um avião desaparece e as pistas mais promissoras apontam literalmente para o meio do nada. As buscas foram se deslocando constantemente. Dados de satélite e especialistas analisando possíveis rotas de voo refinavam a área de busca continuamente. Em 28 de março, toda a operação mudou de direção novamente. 1.100 quilômetros nordeste, concentrando-se agora em uma área a 1.850 quilômetros oeste de Perth. E eles não estavam apenas mergulhando os pés na água. A busca na superfície foi gigantesca quando a Enceraron, em 28 de abril, haviam coberto 4,5 milhões de quilômetros com o oceano. Isso é maior que a Índia. E mesmo assim, nenhum vestígio dos destroços. Nesse momento, eles perceberam que se não estivesse na superfície, devia estar debaixo d'água. Então a próxima fase começou mergulhando fundo, muito fundo. O navio Ocean Shield foi acionado equipado com um localizador acústico rebocado chamado
TPL-25. Basicamente, eles estavam à procura de qualquer sinal emitido pela caixa preta do avião debaixo d'água. Eles se concentraram em um trecho de 240 quilômetros do fundo do oceano que acreditavam ser o local da queda. Entre 2014 e 2016, eles não fizeram buscas às cegas. Usaram sondagem acústica de última geração para mapear 279.000 quilômetros do fundo do oceano, um território inexplorado, e os dados coletados foram diferentes de tudo o que já havia sido feito naquela parte do mundo. Mas apesar de todo o esforço, nada foi encontrado. Nenhum destroço, nenhuma caixa preta, nenhuma peça importante do avião. Por 2 anos, foi como procurar uma agulha num palheiro do tamanho de um continente. Então, finalmente em 29 de julho de 2015 algo mudou. Um pedaço da asa chamado flaperon foi encontrado na Ilha Rayun, um pequeno ponto no Oceano Índico. A peça da asa, suspeita de pertencer ao avião desaparecido da Malha Airlines, está agora em um laboratório para análise. Essa foi a primeira peça confirmada do MH370. Consegue imaginar a sensação agridoce dessa descoberta? Depois de tanto tempo, finalmente. Manto cada uma, era como uma peça de quebra-cabeça cada uma, ajudando a validar a ideia de que o avião realmente havia caído em algum lugar naquele vasto corredor sul. As correntes oceânicas coincidiam com os locais para onde os destroços teriam sido levados se o avião tivesse caído onde eles pensavam que havia caído. Assim, pouco a pouco, a teoria foi se consolidando, mesmo que os destroços em si ainda não tivessem sido encontrados. A busca subaquática oficial foi encerrada em 17 de janeiro de 2017. Eles haviam vasculhado uma zona prioritária de 120.000 quilômetros e gasto a impressionante quantia de os 155 milhões no processo. Pense nisso. Os 155 milhões. A Malásia arcou com a maior parte dos custos, 58%, enquanto a Austrália cobriu 32% e a China contribuiu com 10%. Todo esse dinheiro, todo esse tempo, todo esse esforço, e ainda assim o avião permaneceu escondido. De partir o coração é pouco para descrever a situação. Mesmo depois disso, em 2018, uma empresa privada chamada Ocean Infinity entrou em cena. A Ocean Infinity é a empresa por trás dessa busca e enviou sua embarcação, Amada 7806, a cerca de 500 quilômetros da costa de Perth. Eles acreditavam que podiam fazer o que os outros não tinham conseguido. Usando 8 veículos subaquáticos autônomos, basicamente drones para águas profundas, vasculharam mais 112.000 quilômetros quadrados. Ainda nenhum sinal dos destroços. Mas eis a questão. Mesmo que o avião não tenha sido encontrado, essas missões revolucionaram nosso conhecimento do fundo do Oceano Índico. Os mapas e dados coletados durante essa busca estão sendo usados agora para tudo, desde pesquisas climáticas até futuras operações de busca. Isso fez do desaparecimento do MH370 um dos eventos mais misteriosos e arrepiantes da história da aviação. Já se passou mais de uma década desde que o voo MH370 da Malaysia Airlines desapareceu sem deixar vestígios. E quando o mundo quase havia desistido, um drone subaquático pode finalmente ter solucionado o caso. Mas como esse dispositivo de alta tecnologia descobriu o que satélites e equipes de busca não conseguiram por anos, por que demorou tanto e o que exatamente ele encontrou nas profundezas do oceano? Fique até o final, porque o detalhe final vai te deixar de queixo caído. Como os drones subaquáticos mudaram tudo. Depois de tantos anos de buscas, Pepiras e Esperanças, março de 2025, finalmente trouxe um avanço real no mistério do MH370. Dá para acreditar que já se passou mais de uma década? Sério. Como um avião inteiro simplesmente desaparece em 2014 e ainda não temos todas as respostas, mas agora finalmente há uma nova faísca de esperança. O governo da Malásia, depois de tantos anos de beco sem saída e silêncio, deu sinal verde oficialmente para outra busca. E não é qualquer busca. Ah, não. Desta vez eles se uniram ao Ocean Infinity, o mesmo grupo que já esteve lá antes. Mas aqui está revisando a volta que torna tudo realmente interessante. É um acordo do tipo sem encontrar, sem pagar. Sim, você ouviu direito.
A Ocean Infinity só recebe pagamento se realmente encontrar os destroços do MH370. E se encontrar, leva para casa a bagatela de 70 milhões de dólares. É um nível de motivação totalmente novo, não é? Mas o grande diferencial é a tecnologia que eles estão trazendo para essa operação desta vez. A Ocean Infinity não está para brincadeira. Eles trouxeram suas armas mais pesadas. Um navio monstruoso chamado Armada tem 78 metros de comprimento. Então sim, é enorme, construído por uma empresa norueguesa chamada VAD em 2023. É basicamente um laboratório de ficção científica flutuante. E adivinhem só, não é apenas o navio que impressiona, é o que está a bordo. Esta embarcação está lançando uma frota de veículos subaquáticos autônomos e UVSS, que são verdadeiros submarinos robóticos. São coisas que você esperaria ver em um filme sobre o futuro. Esses drones de alta tecnologia foram fabricados pela capazes de mergulhar a até 6.000 metros de profundidade e ficar lá embaixo fazendo seu trabalho por até 100 horas seguidas. A busca abrangerá 15.000 quilômetros que será liderada pela empresa britânica Ocean Infinity. Consegue imaginar isso? Imagine um robô navegando pelo fundo do oceano em águas completamente escuras, escaneando cada rocha e crista por dias a fio sem precisar de ajuda. E esses veículos subaquáticos autônomos, talvez. Eles não estão apenas nadando sem rumo, não. Eles estão equipados com sistemas de sonar impressionantes. Possuem sonar lateral que lhes proporciona imagens super nítidas do fundo do mar, como uma espécie de visão de raio-x para o fundo do oceano. Há também o sonar de abertura sintética, que permite detectar até os menores objetos, e o sonar multiface, que mapeia o terreno como uma paisagem de videogame em 3D. E caso algo esteja enterrado sob camadas de sedimentos, há o sonar de perfilagem do subsolo para dar uma olhada por baixo. A busca atual é respaldada por novos modelos de dados que foram refinados e reanalisados ao longo dos últimos 10 anos. É como se eles tivessem voltado atrás, apagar o quadro negro, recalculado todas as fórmulas e finalmente dito: certo, é aqui que devemos procurar as operações. Começaram de fato em fevereiro de 2025. Então as coisas já estão em andamento. E aqui é onde a coisa fica um pouco controversa, mas também fascinante. Uma das ferramentas que os ajudam a descobrir para onde o avião pode ter ido é algo chamado WSPR, que significa Repórter de Propagação de Sinal Fraco. Basicamente, é um sistema de rastreamento de sinais de rádio que foi originalmente desenvolvido para radioamadores verificarem o alcance de seus sinais ao redor do mundo. Mas agora, alguns especialistas acreditam que esses mesmos sinais podem ter rastreado o MH370. Eu sei, parece improvável, não é? Mas de acordo com um engenheiro aeroespacial chamado Richard Godfrey, foram encontradas 313 anomalias nos dados do sinal no horário e local estimados do MH370. Trent não é um número pequeno, mas nem todos estão convencidos. Algumas pessoas acham que os sinais são fracos demais para significarem alguma coisa. Então, será trabalho de detetive genial ou apenas otimismo? Difícil dizer, mas definitivamente é mais uma pista no tabuleiro. Claro, o Oceano Índico não é exatamente o lugar mais amigável para se explorar. Esta nova missão pode levar até 18 meses para ser concluída. Por que tanto tempo? Bem, para começar, estamos falando de uma área incrivelmente profunda. Algumas partes chegam a 70.400 metros de profundidade. É como tentar vasculhar o fundo de um cânion debaixo d'água no escuro com clima imprevisível. E não se esqueça, esta zona é muito remota, sem rotas de navegação, sem tráfego regular, apenas quilômetros e quilômetros de oceano. A única janela climática favorável que eles têm é entre janeiro e abril, o que significa que eles precisam aproveitar ao máximo cada mergulho. Mas, honestamente, o que torna esta busca diferente, o que nos dá a sensação de que finalmente podemos ter um desfecho, é a tecnologia. Não se trata apenas de terem equipamentos melhores, mas sim de terem aprendido a usá-los de forma mais inteligente. A Ocean Infinity agora consegue lançar vários drones subaquáticos simultaneamente. Eles estão usando IIA
para analisar quantidades enormes de dados de satélite, modelos de correntes oceânicas e resultados de pesquisas anteriores. É como ter um supercomputador fazendo o trabalho de detetive ao lado de especialistas humanos. E pensando bem isso, é algo que não tínhamos há 10 anos. Este é o tipo de salto tecnológico que finalmente poderá fazer a diferença. E aqui estamos nós, em 2012, com um navio que parece ter vindo do futuro. Uma equipe com foco absoluto, drones capazes de ir aonde humanos não conseguem, e modelos de dados construídos com anos e anos de pesquisa. Entendemos as comunicações existentes entre as aeronaves. Foi realmente notável que uma aeronave pudesse desaparecer. E sejamos honestos, há muita coisa em jogo. Não se trata apenas dos 70 milhões de dólares, mas do desfecho que as famílias tanto esperam das respostas que assombram as pessoas há mais de uma década, da simples necessidade humana de saber. Porque quando um avião desaparece assim sem deixar, rastro deixa um vazio não apenas no céu, mas nos corações de todos que aguardam um sinal, uma razão, uma verdade. Então talvez, só talvez desta vez seja diferente. Talvez desta vez o oceano finalmente revele seu segredo. O que sabemos sobre a localização foi revelado. Bem, vejam só, depois de anos, e eu digo anos mesmo, vasculhando o oceano como se fosse um palheiro gigante sem nenhuma agulha no palheiro. Parece que finalmente estamos nos aproximando de descobrir o que realmente aconteceu com o voo MH370 da Maliya Airlines. E sinceramente, você consegue acreditar que já se passou mais de uma década. Como isso é possível? Ainda parece tão recente e intrigante quanto um daqueles mistérios de crimes reais que não saem da sua cabeça. Agora todos os olhos estão voltados para aquele novo ponto estratégico no meio do Oceano Índico. E deixa eu te dizer, não é qualquer trecho de mar, não. É o tipo de lugar que deixa até mesmo as equipes de busca subaquática mais experientes receosas de ir, porque o terreno lá é nossa selvagem. Estamos falando de penhascos subaquáticos, cordilheiras imponentes, um vulcão, sim, debaixo d'água. E para dar um toque ainda mais especial, um enorme canyon foi incluído como se fosse uma espécie de Grand Canyon subaquático. E eu mencionei que algumas partes chegam a 6.000 metros de profundidade. Isso é mais de 19.000 pés. Imagine tentar encontrar destroços em um abismo desses. Eles foram projetados com os mais modernos veículos operados remotamente OVs elétricos e perfuratrizes de fundo marinho. Não é de admirar que o avião tenha permanecido escondido por tanto tempo. Agora é aqui que a coisa fica realmente interessante. A atual zona de maior concentração de buscas está localizada em algum lugar entre 56 e 62.400 quilômetros a oeste de Perth, na Austrália. Isso é muito longe, incrivelmente longe no oceano. Richard Godfrey, um dos analistas que trabalham no caso, diz que sua análise aponta para um ponto a 29.128 de sul e 99.934 de leste, com uma margem de erro de 30 quilômetros. E quando você pensa, ok, deve ser isso. Outro pesquisador, o Dr. Vincent Line, entra em cena com suas descobertas que sugerem uma localização ligeiramente diferente. A 33,02 de sul e 100,27 de Glasty. É quase como dois amigos discutindo sobre qual café tem o melhor da cidade. Só que desta vez, a situação é absurdamente grave e o café está a milhares de metros debaixo d'água. Então, qual está certo? Essa é a pergunta de $1 milhão, ou melhor, de 200 milhões de dólares, se considerarmos o custo da última operação oficial de busca. Aliás, vocês se lembram da operação Ocean Infinity Search de 2018? Aquela missão cobriu impressionantes 112 mil quilômetros do oceano. Com essa abrangência, seria de se esperar que algo tivesse sido encontrado certo, mas não nada. Acontece que o novo local suspeito do acidente mal toca a borda da antiga área de busca. A Ocean Infinity é a empresa responsável por essa busca e enviou seu navio Amada 7806, que agora está a poucos centímetros do local correto, como se estivesse em um mapa gigante. Conseguem imaginar
o quão frustrante isso deve ser. Você gasta todo esse tempo, energia e dinheiro procurando em uma área só para descobrir que o que você estava procurando provavelmente estava o tempo todo do lado de fora. É como revirar a casa inteira procurando as chaves e depois encontrá-las no bolso de trás. Mas aqui está o ponto desta vez. Eles estão usando ferramentas diferentes. Estamos falando de uma abordagem muito mais refinada, utilizando análise de sinal avançada. E tem mais algo chamado tecnologia Whisper. Eu sei que parece coisa de ficção científica. WSPR significa Reporter de Propagação de Sinal Fraco. E Apparentment rastreia como os sinais de rádio se propagam pelo mundo e possivelmente em aviões. É aí que as coisas ficam um pouco controversas. Alguns especialistas dizem, isso com certeza pode funcionar. E outros reviram os olhos. Tipo, sério, você está me dizendo que sinais de rádio podem nos ajudar a encontrar um avião desaparecido há mais de 10 anos. Mas ainda assim, é impressionante como uma tecnologia que nem existia naquela época agora nos dá uma nova esperança. Peter Flay, o cara que liderou a enorme operação de busca do ATSB, até se manifestou dizendo que está esperançoso. E ele não é qualquer um. Ele supervisionou uma busca de 200 milhões de dólares. Então, se ele está dizendo que isso pode levar a algum lugar, dá vontade de se envolver um pouco mais. Não é. Mas sejamos honestos, ainda há muita discussão entre os especialistas, porque se isso for verdade, talvez os destroços tenham estado lá o tempo todo agarrados à beira daquela encosta, enterrados sob detritos e sedimentos oceânicos fora do nosso campo de visão. E sabe o que mais é meio louco? Toda essa nova zona de busca que eles mapearam tem cerca de 15 mil quilômetros quadrados. Pode não parecer muito, mas é aproximadamente do tamanho de Sydney. Imagine tentar encontrar um avião destruído em uma área subaquática do tamanho de uma cidade onde as estradas são, na verdade, canyons e valsings. Parece impossível, não é? Mas pela primeira vez em muito tempo, as peças finalmente começam a fazer um pouco mais de sentido. É como aqueles documentários de crimes reais em que, depois de anos de pistas sem solução, uma única pista finalmente resolve o caso. Será que este é o momento? Agora tudo o que podemos fazer é esperar e torcer. Torcer para que as equipes recebam um sinal verde. Torcer para que a busca continue acima de tudo. Torcer para que as famílias que vivem em um limbo há tanto tempo finalmente encontrem o desfecho que merecem. Porque, na verdade, como você se sentiria se alguém que você ama simplesmente desaparecesse da face da Terra e ninguém pudesse lhe dizer para onde foi ou por quê? Essa é a parte mais difícil. Não é? Por trás de toda a tecnologia da análise e da exploração, existem pessoas mais pais, filhos ainda esperando por respostas. Com isso, chegamos ao fim deste vídeo. Obrigado por assistir. Se você gostou, curta, comente e inscreva-se para mais conteúdo. Para curtir mais stories emocionantes, clique agora no vídeo que aparecerá na sua tela. M.